Já há alguns dias a gente vem falando aqui na Cláudio Silva TV a respeito do que estaria acontecendo nos bastidores do Cruzeiro com a insatisfação de alguns jogadores por causa de algumas tomadas de decisões da nossa diretoria. No entanto, esses assuntos, naturalmente, eles vêm se apagando na medida que você vai propagando, vai falando a respeito e a coisa vai começar a acontecer. O foco do torcedor, principalmente, ele começa a desvencilhar daquilo que de fato é, e é claro, sempre procuramos alguém para apontar as falhas, o resultado negativo que a instituição acaba alcançando, né, se é que eu posso dizer assim, por causa, infelizmente, de uma falta de posicionamento daqueles que de fato há necessidade de que se tenha. Todo mundo sabe, o momento do Cruzeiro não é bom, mas a gente vê a flecha sendo apontada para o alvo que não especificamente é o responsável principal por tudo de negativo que vem acontecendo. E ninguém é isento. Tá? Que fique bem claro, Fernando Diniz não é isento, os jogadores não são isentos e muito menos a diretoria do Cruzeiro, que, na minha avaliação, é a principal culpada desse momento em que vem atravessando o time celeste. O PVC, ele trouxe uma colocação recentemente a respeito da insatisfação de alguns jogadores pela demissão do técnico Fernando Seabra. O que está acontecendo, PVC? Com o Diniz, eu acho que tem duas coisas. O Diniz, eu sou sempre pela continuidade de trabalho, mas a gente sabe que uma continuidade de técnico com o mesmo elenco pode levar a desgaste. Isso aconteceu com o Tele Santana no São Paulo. Pode ter sido o caso do Fernando Diniz com o Fluminense. E hoje tem uma mudança drástica de maneira de trabalhar do Fernando Seabra para o Fernando Diniz. Você vê que continua o gerúndio, Fernando, mas o sobrenome mudou. E o método de trabalho também. Então, tem tido uma dificuldade de adaptação. E a gente sabe também, por apuração, que alguns jogadores do Cruzeiro não gostaram nada da saída do Fernando Seabra. A saída do Fernando Seabra teve muito a ver com o fato de que o Pedro Lourenço, presidente e dono do clube, quer um nomão. Ele é um dirigente, ele está nascendo como um dirigente à moda Mário Celso Petralha, ou seja, o clube é meu, eu vou decidir o que eu faço, não estou gostando disso, vai embora daqui. Ele já tinha vazado o áudio dele falando sobre o Fernando Seabra, e ele queria um nomão. E o Diniz, campeão da Libertadores, neste momento é um nomão. Só que o nomão não está resolvendo o problema. Ainda que eu entenda que a grande prioridade do Cruzeiro, estou falando isso há 3 meses, é a Copa Sul-Americana. É voltar a ser campeão e garantir a vaga na próxima Libertadores na fase de grupos. Só que para isso precisa ter um mínimo de estabilidade. Chegar na final da Sul-Americana com um mínimo de confiança. O que não vai acontecer se tiver só uma vitória como tem até agora. Justamente na Copa Sul-Americana. E você, torcedor, pode pensar da forma que você quiser pensar. Se não está satisfeito, vai atrás. O jogador não tem direito disso, o jogador não tem direito daquilo, o jogador só tem que jogar, o jogador é muito bem pago. A gente ouve muito isso. No entanto, o futebol ele é muito mais do que isso, que é apenas a superficialidade do jogo. Quando um jogador ou um grupo específico de jogadores não está satisfeito, isso, infelizmente, acaba afetando todo o grupo. E eu não estou aqui dizendo, porque não é verdade, que o time do Cruzeiro, que o elenco está dividido. Isso não existe dentro do Cruzeiro neste momento. O que existe dentro do Cruzeiro é uma insatisfação que parece não passar. E essa insatisfação, ela, segundo as informações que eu tenho, ela parte de alguns pilares técnicos da instituição. E isso acaba comprometendo todo o conjunto. Quando eu falo que os jogadores, alguns jogadores não ficaram satisfeitos com a demissão do técnico Fernando Seabra, eu não estou dizendo que esses jogadores não estão abraçando a ideia de Fernando Diniz. Duas coisas distintas. Não tem absolutamente nada a ver falar que o jogador ficou insatisfeito porque determinado treinador foi embora com
os jogadores não estão satisfeitos porque fulano foi embora e que Beltrano agora está na frente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ah, outra coisa que nós vimos muito. Ah, que os jogadores não abraçaram uma ideia do Diniz. É outra coisa que não é verdade. Absolutamente não é verdade. Só que quando mexe com o psicológico do atleta, isso acaba culminando com algo extremamente negativo. E que, em muitas das vezes, a reversão disso demora, demora e demora. Todo objetivo para ser alcançado, ele precisa passar por um processo. E a partir do momento que dentro desse processo há um comprometimento da ala principal da instituição, para que se possa retomar, isso demanda muito tempo. Existe uma forma em que facilita um pouco mais a maneira de fazer com que o resgate seja acelerado. Que maneira é essa? Olho no olho. Assim como aí eu coloco todo mundo como culpado. Tiro o técnico, coloco os jogadores e direção. Se os jogadores estão insatisfeitos com determinados posicionamentos da direção, principalmente na pessoa do seu Pedro Lourenço, ou do Alexandre Matos, do Pelaipe, que seja qualquer um deles, esses jogadores, eles precisam chamar. Se eles não têm culhão para chamar, a direção tem que chamar, o técnico tem que chamar, e sentar-se e conversarem e resolverem a situação. O que não pode é o Cruzeiro continuar do jeito que está. É só isso que não pode acontecer. Porque estamos nas vésperas de uma decisão importantíssima, talvez a mais importante desde 2018, porque ela fala de um ressurgimento de um gigante no sul da América e não pode chegar com mácula, com mancha, com fragilidades. O time tem que estar homogêneo, todo mundo juntos. Porque se não for assim, o Cruzeiro não vai conquistar o objetivo maior, que é uma vaga para a Libertadores. Se não conseguir pela Sul-Americana, pelo brasileiro, dificilmente conseguirá. Então há necessidade urgente, emergencial, de sentarem, colocarem as cartas na mesa, jogarem o jogo e colocar tudo em pratos limpos. Porque se não for assim, meu compadre, vai chegar não.